Passar a palavra a Vossa Excelência. Senadora, eu preferia que fosse outro assunto, que a senhora tivesse falado um assunto melhor, mais agradável, mas esse aí tem toda a minha solidariedade. E não se preocupe que tenham dito que teria ido menos recursos para o Partido Santa Catarina. Porque se tivesse ido mais, iam dizer que foi para beneficiar a sua candidatura. Senhora Presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, eu quero falar aqui de uma audiência que nós fizemos antes de ontem na Comissão de Direitos Humanos para discutir o assunto do analfabetismo como um problema de direitos humanos. Em geral, quando se fala de analfabetismo, se fala como um problema de educação. Ponto. Mas analfabetismo é uma questão mais do que da educação. É uma questão dos direitos humanos. Nós nos orgulhamos, senadora Gleice, de termos direitos humanos plenos no Brasil. É mentira. É mentira porque temos, como todos sabem, as prisões em condições desumanas, porque temos diversas formas ainda de não respeitar os direitos humanos plenos. Agora, tem um que nós não apenas não respeitamos, mas ignoramos, ao ponto de que o Plano Nacional de Direitos Humanos não considera praticamente. É o analfabetismo como direito humano. E para ter uma ideia, lá durante a audiência eu listei 19 maneiras como o analfabetismo fere o direito humano daquele que não sabe ler. Começo pelo primeiro, o direito de ir e vir. O direito de ir e vir é um direito de qualquer sociedade que respeite direitos humanos. O analfabeto não tem esse direito pleno porque ele não sabe ler as placas dos ônibus. Ele não sabe ler as placas de informes de onde ele está. Ele não sabe ler a palavra perigo na frente dele. E aí ele vai para onde não queria. Caminha e cai. A maior parte dos acidentes em construções civis no Brasil é devido ao analfabetismo da vítima, que não soube ler o anúncio. Ou seja, não tem direito pleno de ir e vir quem não sabe ler. O segundo é o direito de fala. Fala, todo mundo dizem que todos podem falar. É um direito, é livre, tem liberdade de falar, sem o que os direitos humanos não são respeitados. Quem não sabe ler, fala com menos quantidade de vocábulos, com uma sintaxe, com uma gramática que não lhe permite usufruir de todo o poder da fala que os direitos humanos deveriam respeitar nele. Terceiro, relacionado a isso, é o direito de participar. É um direito humano você participar da sua sociedade. No nosso caso, felizmente se deu o direito ao analfabeto de votar, mas ele vota sem saber plenamente em quem. Até porque ele vota pelo número, nem o nome ele conhece. Ele vota sem ler nenhum dos panfletos distribuídos na campanha. Ele vota sem conhecer o programa do partido, nem o programa do candidato. Ele não tem o direito pleno de participar. Quarto lugar, é o direito humano de viver numa sociedade sem censura de imprensa. O Brasil se orgulha de ser um país sem censura de imprensa. Claro que é censurada a imprensa no Brasil, em primeiro lugar, para 13 milhões de pessoas que não são capazes de ler o que está escrito em qualquer lugar. 13 milhões de pessoas sofrem censura dirigida para elas. Além disso, no caso do Brasil, 40 milhões de pessoas não são capazes de ler o jornal. Mesmo que saibam ler, decifrando as letras de 1, 2, 3, 4, 5 palavras, uma frase. Até um parágrafo, mas não é capaz de ler e entender o conjunto de uma matéria nos jornais. Então, não há liberdade de imprensa plena no Brasil. É falsa.
É uma falsa liberdade de imprensa. É uma liberdade de imprensa de quem tem o jornal e de nós, leitores. Mas não é uma liberdade para quem não sabe ler. Aqui ontem, o presidente Renan fez uma fala e ele citou uma frase de Thomas Jefferson, que eu achei formidável. Ele disse que Thomas Jefferson falava que um país onde há liberdade de imprensa e todos sabem ler é um país democrático. A gente esquece esse e todos sabem ler. Isso foi dito 250 anos atrás. E a gente esquece. A gente diz, um país que tem liberdade de imprensa é democrático. Não, Thomas Jefferson, 250 anos atrás, disse que tem liberdade de imprensa e onde todos sabem ler. Ou seja, ele tinha consciência de que era um direito humano até antes do conceito de direitos humanos ter chegado, de fato, à modernidade. Um outro é o direito ao emprego. O analfabeto não tem direito ao emprego porque ele não consegue procurar emprego igual aos outros. Ele não consegue ler no jornal os anúncios classificados. Ele tem dificuldade. Eu lembro, senadora Gleice, que quando o tempo que eu estive no Ministério da Educação, no governo Lula, preparamos ali uma sala grande, onde você entrava e se sentia analfabeto. O presidente Lula entrou. Dona Marisa entrou. A sessão que eu tive quando saiu, ela estava quase chorando. E muita gente eu vi chorando. Você entrava e tudo que estava escrito nas letras eram misturadas. Então, em primeiro lugar, você não conseguia tomar ônibus. Aí passava para uma outra salinha. Aparecia uma luz dizendo que você podia tomar o remédio. O analfabeto não sabe se está tomando o remédio certo ou errado. Porque ele tem que confiar em quem está ao lado dele. E aí você vai mostrando como é difícil a vida de um analfabeto. Direito de escolha nas coisas. Alguém sabia que as pessoas analfabetas fogem de supermercado? E não é só por falta de dinheiro, é porque não sabe ler o que está escrito na prateleira. Se for na venda da esquina, pede oralmente o que quer. E aí consegue. Se for no supermercado, tem dificuldades, porque as coisas estão escritas. Pode até algumas marcas conhecer. Coca-Cola, conhece a garrafa, sabe aquelas formas das letras, mas não tem direito de escolha, que é um direito fundamental entre os direitos humanos. Direito de instruir o filho e a filha, que é direito humano mais fundamental de que você poder instruir o seu filho. O analfabeto não consegue. O filho chega aos 6 anos de idade, 7, aprendeu a ler, chega em casa e o analfabeto não consegue ajudar o seu filho nas lições de casa. Aí você diz, mas quando ele chega aos 10 anos com as aulas de história, se você não souber história, mesmo que você seja alfabetizado, não vai conseguir ensiná-lo. Não. Se você é alfabetizado, você pega o livrinho dele, lê o livrinho dele e consegue ajudá-lo nas suas lições de casa. Só a partir de uma certa idade, é óbvio que aí não dá para acompanhar mais, quando ele começa a encontrar o seu rumo, e inclusive em uma profissão diferente da sua. Quem é prisioneiro do analfabetismo não consegue instruir ao filho. Mas não só instruir, não consegue um direito fundamental, que é poder escrever e ler uma carta do filho, do pai, da mãe. O analfabeto não consegue ler uma carta que lhe mandou um filho, que lhe mandou uma filha, que lhe mandou a mãe, que lhe mandou o pai, e nem escrever para essas pessoas. Esse é um direito humano que devia estar na lista dos direitos humanos, e só é possível se nós alfabetizarmos. Direito de evoluir na sociedade. Uma pessoa que é analfabeta, ela pode evoluir, mas depois que deixa de ser analfabeta. Então, uma pessoa no estado de analfabetismo não tem como evoluir na sociedade. Ela pode evoluir ao sair do estado de analfabetismo. O direito à prática religiosa. Alguém já pensou
que, sem ler, a sua prática religiosa nas religiões ocidentais fica limitada, porque temos religiões com textos sagrados. Quem lê o texto pratica muito mais. Vai à missa hoje em dia, você recebe o livrinho para ler os cantos, para ler aquilo que naquela hora deve ler. O analfabeto assiste à missa sem poder ler. Essa é uma das razões pelas quais o primeiro grande passo de alfabetização no mundo foi Lutero, porque ao fazer a reforma, ele defendia que todos lessem a Bíblia. E aí ele traduziu do latim para o alemão e passou a ter uma grande campanha de erradicação do analfabetismo para que lessem a Bíblia. O muçulmano, ele aprende a ler o Corão, às vezes sem nem saber de ler, fora do Corão, mas ele aprende aquilo. Ou seja, nós não respeitamos o direito humano de praticar plenamente a religião. Direito à rebeldia. Como ser rebelde sem saber ler nem escrever? É dos textos que vem a grande rebeldia. Você pode ser uma pessoa com toda a vocação de rebeldia, mas sua rebeldia será limitada, fragilizada, se você não for capaz de ler e de escrever. O direito ao pleno prazer estético. Um analfabeto pode até ter um prazer estético na escultura, até na pintura, embora a falta de leitura dificulte isso, mas não consegue ver as grandes obras da literatura, sem o que seu prazer está limitado. O direito à inclusão. É difícil ter a inclusão social, especialmente num país como o Brasil, sem saber ler plenamente. Numa tribo indígena que ninguém sabe ler, todos são incluídos, não precisa ler. Mas na nossa sociedade moderna, não se inclui socialmente o que não for letrado. Direito ao futuro. A pessoa que não sabe ler tem dificuldade de penetrar no futuro, porque o futuro é letrado. E o futuro exige letramento, exige compreensão das coisas escritas, exige escrever. Não se consegue emprego praticamente hoje sem isso. 2 direitos mais, senadora. O direito fundamental que nós tantos lutamos de não ser torturado. Esse é um direito fundamental. Quantas lutas fizemos para acabar com a tortura no Brasil? O analfabetismo é uma tortura permanente. O ser analfabeto, o homem, a mulher, em estado de analfabetismo, prisioneiro do analfabetismo, ele ou ela é torturado todos os minutos em que está acordado, convivendo com o mundo moderno. Ele e outra pessoa assim só, tudo bem. Numa relação de amor, tudo bem. Mas saiu dali, começou a mergulhar na sociedade, sofre tortura. Tortura brutal, embora não física, mas mental. Finalmente, senadora, eu queria falar de uma tortura que poucos lembram. É a tortura de você não conhecer a bandeira do seu país. O torturado não conhece a bandeira do Brasil, que a bandeira do Brasil tem um texto escrito. Se a gente misturar as letras do Ordem e Progresso, um analfabeto continua achando que é a bandeira brasileira. É uma tortura. Talvez até ele não tenha consciência dessa tortura, mas é uma tortura. Agora, esses dias de Copa, eles não vão saber qual é a bandeira do Brasil. Eles vão ter que acreditar que aquela bandeira que eles estão mostrando tem escrito Ordem e Progresso, mesmo que ele não saiba se é isso. Todos os países têm que erradicar o analfabetismo, mas o Brasil tem uma obrigação brutal pelo fato de ter na bandeira escrito um texto. Raríssimos países têm texto escrito. Os que eu sei, poucos, os textos são em árabe, porque são textos tirados do Corão. Então, até quem não sabe ler aquilo, porque aprende para poder praticar a igreja, a religião. No nosso caso, nós temos a obrigação de ensinar a ler. Eu uma vez disse que ou o Brasil erradica o analfabetismo ou tira o Ordem e Progresso da bandeira, para não ter nada escrito. Aí só os daltônicos terão uma certa dificuldade,
porque as cores o analfabeto conhece. A forma do círculo, do losango, do quadrado, ele conhece. Nós temos que fazer esse esforço. E, lamentavelmente, nós temos hoje 2 vezes mais analfabetos do que quando a nossa bandeira foi criada. Quando a bandeira foi criada, em 1889, o Brasil tinha 10 milhões de habitantes. 65% era analfabeto. Hoje só são 10%, mas são 13 milhões. Naquela época eram 6,5%. E olhe que a gente chama essa bandeira de republicana. Foram republicanos que fizeram. Tiveram a sofisticação de escolher o lugar de cada estrelinha representando o céu do Brasil no dia 15 de novembro de 1889. E não se lembraram de que 65% não ia compreender a bandeira que eles inventaram. E foram republicanos. Esses são republicanos brasileiros. Os republicanos que consideram que o povo é só a elite alfabetizada, rica, instruída, e esquece o povo que não conseguiu passar pela barreira do analfabetismo. Vossa Excelência permite, senador... Com maior presença. E a culpa não é de quem é analfabeto. A culpa é nossa, minha como senador, minha como ex-governador, nossa dos dirigentes desse país. Não é do analfabeto. Quando o deputado Tiririca foi ameaçado de cassarem o mandato dele, porque diziam que ele não sabia, eu liguei para ele. Liguei para ele e disse: deputado, faça um discurso aí, lembrando como era a escola lá no seu município, no Ceará, quando o senhor era pequeno. E peça a cassação daquele prefeito de quando você era pequeno. E não a sua cassação, como estão pedindo por aí. A culpa não é deles, a culpa é nossa, que falamos em defender os direitos humanos e não incluímos com radicalidade no programa de direitos, no Programa Nacional de Direitos Humanos, a erradicação do analfabetismo. E eu concluo dizendo que desde a ministra Maria do Rosário e até desde antes, eu insisto que a erradicação do analfabetismo não deveria ser uma tarefa do Ministério da Educação, mas do Ministério dos Direitos Humanos. É ali que devia estar a erradicação, é ali que viria o compromisso. O Ministério da Educação pensa em educar, já é um passo posterior. Eu, antes de ontem, cobrei da representante do Ministério dos Direitos Humanos que lutem para absorver essa responsabilidade para que o Brasil possa, de fato, um dia, ter uma bandeira, já que tem um texto escrito, que seja compreendida por todos. E que todos esses direitos humanos que eu falei aqui, que são feridos naqueles que não sabem ler, que todos esses direitos humanos sejam, de fato, respeitados no Brasil e para todos. Era isso, senadora, mas eu quero passar a palavra ao senador Suplicy. Acredito que a sua luta é incessante para que eliminemos no Brasil o analfabetismo, é algo que a todos nos comove. Eu quero dizer que ainda em recente reunião do grupo de trabalho sobre educação, lá junto ao nosso candidato a governador, Alexandre Padilha, sugeri a ele que, embora a taxa de analfabetismo em São Paulo seja entre adultos dos 15 anos ou mais, bem abaixo da média brasileira, e no município de São Paulo em torno de 3%, que devemos ter, sim, o propósito, o objetivo de erradicar inteiramente o analfabetismo em nosso estado e na capital paulistana. E aqui transmito aos 2 candidatos a governador aqui presentes do Paraná, senadora Gleisi Hoffmann, senador Roberto Requião, que abracem a sua causa, que é de todos nós. Vamos também fazer do Paraná, de São Paulo, do Brasil inteiro, territórios livres do analfabetismo. Agradeço muito. E me permita um minuto mais, senadora, e dizer, e vale interessar como candidata, que no Distrito Federal, e eu tenho feito oposição ao governador Agnello, ele pronunciou, e tudo indica que seja verdade, que o DF é um território livre do analfabetismo. 4 anos atrás, durante a campanha, eu sugeri que no dia da abertura da Copa, ele colocasse uma grande placa na frente do aeroporto dizendo:
você está entrando em um território livre do analfabetismo. O Paraná tem condições. São Paulo, apesar de ser o estado com maior número de analfabetos do Brasil, isso é importante dizer, é lamentável, é triste, tem 1.400.000 pessoas adultas que não sabem ler em São Paulo. É uma vergonha. A percentagem é pequena, mas o número é imenso. Isso é possível e nós podemos fazer. O Distrito Federal deu um exemplo. Vamos fazer com que cada um dos outros estados, no final do mandato dos novos governadores, na frente de cada um desses aeroportos bonitos que estão sendo feitos para a Copa, se inscreva. Você está entrando no território livre do analfabetismo, onde os direitos humanos são respeitados plenamente para todos. É isso, senadora. Queria agradecer ao senador Cristóvão essa aula que Vossa Excelência deu hoje. Muito obrigada. Aliás, sempre lhe ouvir é muito grato, porque fala com muita propriedade dos temas que aborda. E, de fato, falar sobre analfabetismo, como Vossa Excelência falou, foi um grande ensinamento para nós, senador. Parabéns pela sua luta e pela sua batalha pela educação. Muito obrigado, senador. Gostaria de